fala que aproximadamente José tinha 17 anos, a qual Deus começou a dar sonhos para eles, né? Deus deu 2 sonhos, a qual nós lemos aqui. E os sonhos a qual Deus deu, né, foi falando que ele estava acima dos seus irmãos, né, de autoridade. Nós vemos também que quando José, irmão, começa a contar o sonho, nós vemos que os seus irmãos, aleluia, ele já fica furioso por aquilo que José é, né? Nós lembramos que Jacó, irmão, desde o tempo que José nasceu, ele já era um dos filhos preferidos de José, né? Nós vemos aqui até que Jacó, irmão, ele dá uma túnica para José, né? E eu pesquisando sobre essa túnica, né? A túnica, irmão, ela significa o quê? O destaque e o valor do primogênito, né? Mas só que a gente pode olhar que José, irmão, ele não era o filho mais velho. O filho mais velho que se chama o primogênito, mas José ele não era. Mas a responsabilidade a qual seu pai estava dando para ele já era uma responsabilidade do filho primogênito, né? O filho primogênito de Jacó era Rúben. Mas por conta do erro de Rúben, a qual se deitou com Bilá, uma das concubinas de Jacó, querendo ou não, ali ele foi perdendo o quê? O crédito com seu pai. E nós vemos que ali, irmão, Jacó já cuidava de José. Jacó já estava preparando José para algo a mais. E nós vemos, meus amados irmãos, que José, aleluia, ele sempre era obediente a Jacó. Nós vemos que depois, aqui mais na frente, a Bíblia relata que Jacó pede para José ir até os seus irmãos, né, para pastorear os seus irmãos, porque Jacó já estava sabendo que aqueles seus irmãos estavam dando trabalho para eles, né? E quando José, meus amados, chega até lá, no lugar onde que era para ele estar, a Bíblia relata que eles não estavam. E José pergunta para o homem sobre eles, e eles mandam ele e José ir para outro lado. E quando José chega, e quando eles avistam José de longe, a primeira coisa que um dos irmãos fala, lá vem ele, lá vem José, lá vem um sonhador. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, alguém olha para mim, para você, aleluia, e às vezes fala algo dessa mesma forma que os irmãos de José falaram. Lá vem um sonhador. Mas ali, meus amados irmãos, quando José estava chegando mais perto, quando José estava se aproximando, a Bíblia relata que entre os seus irmãos, ele já estava se combinando, aleluia, para matar o seu próprio irmão, para matar José. Aleluia. Então nós vemos, irmãos, aqui como o caso é sério. Não estou falando de irmão aqui como crente, eras irmão de sangue, irmão. E ele já estava se combinando para tirar a vida de José. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E quando José se aproxima, meus amados irmãos, ele começa a debater entre eles. E nós vemos ali que ali um se levanta, aleluia, que Rúben, o mais velho, se levanta para não matar José, mas que deixasse ele ali numa cova. E a Bíblia relata que os seus irmãos evangelistas iram, colocaram ele numa cova. E quando Rúben, o mais velho, saiu, né, e quando ali José está naquela cova, a Bíblia relata que os seus irmãos vê aquelas pessoas passando, né, comerciários, e eles pensaram que vamos vender José. Aleluia, nós vamos vender José. E quando nós vender José, nós vamos tirar a sua túnica e vamos matar o animal e vamos melar toda ela de sangue e vamos inventar uma desculpa para o nosso pai. E assim, irmão, eles planejaram no coração, e assim eles fizeram. Venderam José, tomaram a sua túnica, matou um bode, né? Matou um bode e pegou e melou todo de sangue e chegou até Jacó dizendo: nós estávamos aí, tu mandou o teu filho ir até nós. E ali veio uma fera e matou ele, e só sobrou a túnica melada de sangue. Eu estou aqui, meus amados, tentando introduzir para vocês, para nós entrarmos na mensagem em nome do Senhor Jesus. E Deus, meus amados, Ele me deu o tema desta mensagem nesta noite. A circunstância, ela não pode interromper o propósito que Deus tem em nossa vida. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui, meus amados, que tudo isso seus irmãos clamaram. Tudo isso seus irmãos fizeram, irmão.
para fazer aquilo com José. Mas o que me chama a atenção aqui de José, meus amados, que José, ele já era servo. E quando nós somos servos, irmãos, nós servimos em qualquer lugar. Aleluia. Quando nós levantamos um título de servo, irmão, nós servimos em qualquer lugar. Não importa se é para limpar a igreja, não importa se é para ficar na portaria, ou se é para ficar na estrada. Aleluia. Onde nos colocar, aquele que é servo, irmão, ele serve em todo lugar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não deixa para servir, irmão, só quando estiver aqui em cima. Não deixa para servir quando está com o microfone na mão, né? A Bíblia diz o que? Que a seara é pequena ou é grande? A seara é grande, mas o que são poucos, irmãos, são os trabalhadores. Então, se você quiser servir, irmão, se eu quiser servir, ainda tem lugar. Aleluia. Ainda tem lugar para você na obra de Deus. Ainda tem lugar na casa de Deus para você. Ainda tem lugar para você. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas basta você se colocar na posição, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo de número 9, versículo de número 35 diz assim: e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Auxiliar Paulo Otávio, aqui nesta passagem, estavam os seus discípulos ali, o discípulo de Jesus, brigando para quem era o maior, pastor Miguel. Eu sou o maior, fulano é maior, não, eu sou o maior. E quando Jesus chega, que vê aquilo, irmão, que vê aquela discussão, ele pergunta: por que é que vocês estão discutindo? Não, eu estou discutindo para quem é o maior. Pois se vocês querem ser o maior, aleluia, quem quiser ser o primeiro, tem que ser o derradeiro, tem que ser o último. E além de ser o último, aleluia, pastor Dorani, ele tem que ser servo de todos. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmão, não queira ser o maior, seja o menor. Aleluia. Seja o menor da casa, em nome de Jesus. E nós aprendemos aqui, presbítero Ramon, com José. Nós vimos que José, irmão, foi lá atrás dos seus irmãos, porque ele era servo. E todo servo, irmão, ele é obediente. Aleluia, a sua liderança, ao seu pai, ao seu pastor. Nós vemos que Jacó deu uma missão para José, e ele foi lá para servir. Foi até atrás dos seus irmãos, porque ele recebeu uma ordem. Aleluia. E nós vemos que através dessa ordem, José chega até o Egito preso, né? Escravo. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que chega um homem chamado Potifar e olha para José e compra José. E nós vemos que leva José para servir aonde? Na casa dele. Como eu disse, aquele que é servo, irmão, ele serve em qualquer lugar. E ali o propósito de José foi esse. Na casa de Potifar, ele serviu. Aleluia, ele foi servo. Que a Bíblia diz, e José achou graça diante de Potifar. Aleluia. Imagine, irmão, um escravo mandar tudo na casa do seu senhor. Era aquilo que José era na casa de Potifar. Ele disse: ó José, tudo que é meu aqui, ó, é teu. Agora só tem uma coisa que tu não pode tocar. Era a minha mulher. Aleluia. Tu pode tocar em tudo, tu pode mandar em tudo. Agora na minha mulher tu não pode tocar. E eu estou te dando esta confiança. Aleluia, porque tu és servo. E aleluia, enquanto ali, meus amados irmãos, a Bíblia diz que a casa de Potifar começou a prosperar, não por causa de Potifar, mas por causa de José. Porque aquele que é servo, irmão, aonde ele colocar as suas mãos, Deus vai fazer prosperar, em nome de Jesus. Aleluia. Não escolha, irmão, o melhor lugar de servir. Tem gente, pastor Miguel, que escolhe aonde ele quer servir, o jeito que ele quer servir, o departamento que ele quer servir. Aleluia. Irmão, quem é servo, irmão, ele se coloca o quê? À disposição. Ele fala como Isaías falou:
Aleluia, eis-me aqui. Aleluia. Então eu quero